Ok, estamos gravando. Então, Beleza. queria dar boa noite para vocês, pessoal, e vamos dar continuidade aqui para a nossa segunda leitura do livro Dublinenses, que eu tô com ele aqui. Peraí. E assim, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu já vou dizer que eu achei meio parecido os contos, de certa forma. Não totalmente parecido, mas assim, eu vou querer saber de vocês o que vocês acharam desse conto, que é o Uhum. segundo conto. Ele tem praticamente o mesmo tamanho e ele chama-se Um Encontro. E ele, não sei, a gente vai já chegar lá, não vou querer colocar o carro na frente dos bois, mas eu queria saber de vocês o que foi que vocês acharam, assim, em linhas gerais, por cima mesmo, antes da gente entrar de fato na narrativa, o que foi que vocês acharam da história? É, como você começou a falar, aí já vou pegar o gancho de que achou meio parecido, né? Eu errei, mesma coisa, assim, achei muito parecido. Porque quem dá a voz aí do protagonista é uma criança novamente, um menino novamente, né? Sim, Aí tem uma pessoa mais velha também que passa um certo ensinamento, né? E tem um sim, ponto de vista mais maduro, que tem é o padre, aí ele vê o lance do padre de novo, né? sim, Pois é, e é uma coisa bem cotidiana que aparentemente, né, uma coisa assim boba, mas a gente percebe logo que não é. Mas é isso, conto curtinho, também muito parecido, tem essa questão da religiosidade presente novamente. uhum. E é isso, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir o que é que vem mais por aí, pelos comentários seus e os outros que leram. E você, Gabriela, o que foi que você achou? Eu concordo, assim, com essa impressão de que ele é meio que a mesma atmosfera do outro. Eu também tenho essa impressão de uma continuidade. Sim, Eu acho que o primeiro conto ele traz muito essa descrição de um ambiente mais obscuro, mais controlado, e esse segundo não tanto. Eles são, enfim, eles saem, né, vão para campo aberto, e mesmo assim parece que existe sempre a presença de um elemento autoritário, né? Maior do que a personagem que está sempre ali, aham, meio que circundando, sabe? Todas essas interações. Então é tudo feito sim, sim, no âmbito dessa vivência controlada, né? sim, Por essa total. escola, enfim, por essas figuras de autoridade. Eu gostei muito desse conto também, achei bem interessante. E o final também me marcou um pouco, porque no final ele revela, né, que ele nunca tinha gostado do amigo, que é esse amigo que vem correndo pro lado dele, e aí ele diz Aham, que até se penitencia um pouco por essa impressão negativa. E eu acho que isso é sim. tão humano, né, pra É, gente, em um total. momento assim, de falar, meu Deus, eu pensei mal dessa pessoa, mas ela é tão bacana. É, Então eu gostei muito do conto. afinal de contas ele é tão legal, né? Tipo, É, eu acho que assim, eu concordo, eu acho que trata-se da mesma atmosfera. Inclusive a gente pode viajar total aqui e dizer que não só da mesma atmosfera, como do mesmo menino. Porque isso não é impossível. Isso, assim, eu não estou tirando do nada. Isso é pertinente, assim, do ponto de vista da crítica do Joyce. Inclusive, o próprio Harold Bloom, e aí eu acho que eu já comentei isso com vocês aqui, ele fala em algum local que os três primeiros contos não só têm uma voz narrativa muito parecida, como é uma voz narrativa parecida com o Steven Dedalus, que é o personagem principal do nosso próximo livro, que não coincidentemente é o próprio Joyce. O próprio Joyce, assim, do ponto de vista de ser uma espécie de alter ego, né? E aí esse conto, ele tem uma atmosfera, como a Gabriela falou, muito parecida mesmo. Ele é estruturalmente falando também muito parecido. Ele tem essa espécie de divisão temática em dois momentos, assim como o outro tinha aquele momento
o conto As Irmãs, no início, tinha aquela pegada meio sinistra, meio subversiva, meio esquisita, com a temática da morte, da criança e do padre, e tudo ali meio... E do nada aquilo muda e passa a ser o cotidiano de um enterro. E passa a ser assim, vamos dizer assim, o que tem de mais comum, assim, o diálogo, as conversas, as coisas que as pessoas falam, as fofocas e tudo mais. Esse conto ele tem uma pegada muito parecida, porque ele tem essa estrutura dividida também, na qual a gente vai ter ali no início uma coisa bem assim, bem juvenil mesmo, assim, bem menino, bem rito de passagem, bem adolescente não, mas menino mesmo, de tipo de descobrimento, de expansão e tudo mais, de crescimento. E do nada muda aí é o contrário. Aí você tem uma virada que a segunda parte desse conto é que é meio sinistra, meio esquisita. Não vou dizer sinistra, mas assim, esquisita. No mínimo esquisita. Ela não é sinistra, assim, nada de estranho, de terror, de coisa do tipo. Mas ela é no mínimo esquisita. E aí, eu queria muito encontrar essa referência de onde a crítica joyciana vai dizer que essas vozes são parecidas. Não só parecidas, mas assim, daria para dizer inclusive que elas são a mesma. Porque é parecido, você tem alguns traços de personalidade comum nos dois, eles não têm nome, isso é muito característico também, a gente não vê o nome do menino, dos meninos. E esse conto, eu gostei também, eu confesso que eu gostei mais do anterior, mas eu gostei muito desse também. Eu acho que o terceiro conto é um dos mais famosos, não, é o quarto, é o que é o Evelyn. É o que as pessoas costumam encenar, dramatizar e tal. É o quarto. O quarto é que dá uma viradazinha e já tem essa pegada mais... É uma menina e tudo mais, é diferente. Beleza. Então esse conto ele vai falar aqui como a gente viu. Só um detalhe, eu coloquei lá no grupo uma edição da revista dessa Halfpenny Marvel. Eu achei isso muito, muito interessante. Porque, tipo, são meninos e eles estão num colégio extremamente religioso e a coisa mais subversiva que eles conseguem fazer é ler historinhas de faroeste americano. Isso é muito assim, engraçado. Eu achei engraçado. Porque, tipo, vá ver o que os meninos hoje em dia estão fazendo na escola, né? Vá. Gabriela não é daqui de Mossoró, Meire vai saber. Mas, tipo assim, aqui tem uma... No Natal provavelmente deve ser do mesmo jeito. Mas aqui tem, assim, várias escolas não sei se dá pra dizer que são escolas católicas, mas são escolas associadas à igreja. Então, tipo, e são, assim, particular, grande, e lá estuda, tipo, filho de político, estuda gente que é dono de loja, sabe? Essas coisas. E vai ver o contexto desse. O que é que esses meninos estão fazendo? Tipo assim, eles definitivamente não estão lendo revistinha de faroeste. Tipo, é muito assim, né? Aí, e tipo, eu achei engraçadinho, assim, achei... tipo, nossa, que crime, o menino tá lendo uma historinha de faroeste, nossa, que horrível, vamos castigar ele, porque... E já começa com esse rapaz, esse Joe Dillon. Sim, só mais um detalhe, antes da gente avançar. É interessante porque, partindo do princípio que a gente tá lendo a obra inteira do autor, e eu só poderia falar até o Ulisses... Esses personagens, que aparentemente são assim jogados e do jeito que eles entram, eles saem da história, tipo Joe Dillon. A gente sabe uma coisa ou outra sobre ele e pronto, e acabou, fica por isso mesmo. Muitos desses personagens, eles retornam. Inclusive tem até um levantamento que já fizeram do Dublinenses, de todos os personagens que aparecem no Dublinenses, quais deles reaparecem no Ulisses. E assim, é tipo muita gente. Claro que eles reaparecem do mesmo jeito que eles estão aqui, eles reaparecem ali no background, mas isso é interessante. Eu acho legal, é como se você estivesse criando ali um universo próprio, né? Meu Deus, eu nem percebi que meu microfone estava ligado, desculpa. Eu ia te dizer, inclusive o nome dele muda durante o conto, né? Eu não sei se é o mesmo menino, mas primeiro Joe,
Sim, E são. depois aparece como se fosse Leo. Não sei dizer se. Eu acho que é o irmão. Eu acho que eles são Ah, irmãos. Eu acho, não vou saber, não vou lembrar de certeza, mas eu acho que eles são irmãos. E aí já começa uma coisa muito legal pra mim, que é essa temática que na minha opinião é uma das maiores temáticas de Joyce antes do Ulisses, que é essa a ideia da vocação para padre. Aliás, antes do Ulisses não, até o Ulisses. Mais precisamente até o retrato do artista. Que aqui ele só faz sugerir, assim, dá uma pincelada muito breve por cima, que é justamente esse Joe Dillon. Que tipo assim, que era um menino que, aí ele fala, ele mostrou o Velho Oeste para nós. Então ele era o cara que trazia as revistinhas, ele era o cara que introduzia, ele era o cara que falava sobre, ele era o cara que, tipo assim, era o dealer, era o cara que trazia as coisas escondido, provavelmente, para ninguém ver. Então, e esse menino, aí tem essa parte aqui que eu achei muito legal, tipo, todo mundo ficou incrédulo quando disseram que ele tinha vocação para padre. E aí, eu gosto, é o portão aqui. É só o portão aqui abrindo. Aí eu já acho massa porque isso no conto anterior tem uma questão muito parecida, mas assim, super breve e uma vírgula do outro conto, que é essa, como se fosse essa expectativa da masculinidade desses meninos, sabe? Isso é muito interessante, porque aqui você já tem essa dinâmica. De um lado você tem um menino que é mais estudiosozinho, que é mais quietinho, que é mais na dele, e do outro você tem o que é mais assim, mais subversivo, que é mais voltado pro Joe Dillon, tipo que traz as revistinhas de faroeste, essas coisas. E eu acho massa porque essas expectativas estão sendo quebradas o tempo inteiro. Então, tipo, esse menino Joe Dillon, que era o cara que trazia as revistas que não podia ler, as revistas de faroeste. Ele diz assim, ele brincava bruto demais para quem era mais novo e mais tímido que a gente. Ou seja, ele era um cara assim meio louco, sabe? Assim, meio, ele não era muito quietinho, ele não era muito do lado estudioso. E justamente ele foi ser padre, justamente ele foi para tinha vocação para ser padre. Eu achei isso muito legal. É tipo, a gente não espera que esse tipo de menino, esse tipo de bruto, como ele fala, tenha vocação. Isso é algo que você espera mais do estudioso. Que é o menino que é o nosso personagem. Ele tá meio mais do lado do espectro estudioso. Não é o tipo de coisa que se espera dele trazer revista escondido, ler revista escondido do padre, essas coisas. Ele é o tipo de menino que se espera que vai ser padre. E aí, por que que isso é interessante? Isso é interessante porque se a gente considerar que esse menino não só tem uma voz muito parecida com a do Steven, como pode inclusive ser, a gente pode interpretar que ele seja o próprio Steven, nesses anos de infância, se a gente considera que ele é o próprio Steven, ele tá com essa expectativa de que ele venha a ser padre em cima dele mesmo. Por ele ser esse menino mais estudioso, mais voltado para os livros, o cara fala, você é um rato de biblioteca igual a mim, né? O cara que aparece fala para ele. E ele fala, então, desse tipo de menino se espera que tenha vocação para padre. E esse, não coincidentemente, é o grande tema do retrato do artista quando jovem, né? Essa vocação. E eu acho que isso tem tudo a ver. Talvez esse seja um dos argumentos que aponta para o fato dessa semelhança, dessa proximidade tão assim forte entre esses personagens. Essa continuidade, né? Tipo, esses meninos aqui, esse menino especificamente, o menino do conto anterior e o Stephen Dedalus no livro seguinte. E no Ulisses também, mas no Ulisses ele já é mais adulto. Deixa me ver. Novamente o tema da vocação para ser padre. Exatamente. Deixa me ver. Aí tem um trecho aqui que ele fala assim, na página 25. Ele diz assim, um espírito de indisciplina. Isso é tipo, cara, você não é tão subversivo assim não. Tipo, relaxa, você é só uma criança numa escola religiosa que tá lendo uma revista de faroeste. Não tá tudo bem.
Mas eles olham isso como se fosse assim a subversão máxima da vida desses meninos. Eu acho isso no mínimo engraçado. Jorge, eu tive a impressão também de que existe um certo, como se fosse um recorte racial mesmo, em relação ao julgamento do padre das revistinhas, né? Ele diz, nessa página também, o chefe Apache, é isso que você lê em vez da história romana? Então, enfim, trocando uma história europeia para uma história com personagens indígenas também. É verdade. Pode crer, não tenho olhado por esse lado, não. Julgado. Pode crer. E esse julgamento faz todo sentido, porque isso, tipo assim, na superfície, pelo menos, eu só vi a parte da diferença, vamos dizer assim, da diferença social, cultural e religiosa. Porque ele fala, isso aí se fosse pelo menos no National School, que são os meninos assim, mas eles não são tão considerados como a gente. Então, beleza, se isso viesse deles, eu até entenderia. Então, você vê que tem essa cultura muito marcada de hierarquia. Então, tem uma hierarquia social, cultural, religiosa. E isso está até no comentário do padre. Eu não tinha reparado, não. Mas faz todo sentido. O chefe Apache. É isso aqui que você lê em vez de estudar história romana. Não quero mais ver essa sujeira aqui no colégio. E o colégio, ele coloca aqui na nota, Belvedere College. Esse Belvedere College, que de fato existe, e ele retorna no retrato do artista. Boa parte do livro se passa no Belvedere College. Aí tem aqui, como eu estava dizendo, a diferença social, cultural, religiosa. Eu achei essa parte muito engraçada, porque ele fala: o sujeito que escreveu isso aqui, eu imagino que seja algum escritorzinho pé rapado que escreve em troca de bebida. E provavelmente isso só ia fazer os meninos quererem ler muito mais, né? E provavelmente isso inspira mais do que qualquer outra coisa, se eles têm esse espírito de indisciplina, de subversão. Eu achei isso aqui, essa cena, muito parecida com uma cena que tem lá no retrato também, que é essa de você ter uma relação direta com a autoridade, que é o padre no caso, e você ter essa penalidade por algo que você fez ou não fez. Isso também reaparece lá de forma... E eu lembrei também, não sei se vocês já viram, não sei se vocês lembram do clipe daquela música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que o professor pega o menino lendo um livro de poemas, né? Eu falo, poems, né? É tipo assim, que ridículo, por que você tá lendo isso? Aí dá E o menino assim, o menino é a subversão em forma de gente, porque tá lendo um livrozinho. Eu não sei se ele, não sei se o clipe mostra, tipo, qual é o livro que ele tá lá, acho que não. Mas é ele fica tirando onda de poems, everybody, né? Tipo, porque o menino tá lendo um livro de poemas. E tipo, é a mesma coisa que você tá lendo essa porcaria, tipo, é muito parecido assim. E uma coisa muito dessa de doutrinação, de autoridade. Eu só me lembrei desse vídeo, desse clipe. E assim, pegando essa coisa da autoridade, do autoritarismo, né? Lá no final, já, não sei se seria interessante eu antecipar, mas você quer que eu deixe para o final não, ou pode posso dizer. emendar? Pode dizer. Ah, tá. A gente vai e volta, tá tudo bem. Pronto, perfeito. É o antepenúltimo parágrafo que ele começa lá. Aqui, no caso, a edição que eu tenho, do livro que eu tenho, página 22. Ele coloca: o homem prosseguia o monólogo. Parecia ter esquecido seu recente liberalismo. Advertiu-me que se encontrasse um garoto conversando com uma menina ou namorada, iria chicoteá-lo e chicoteá-lo. Isto haveria de ensiná-lo a não conversar mais com meninas. E se o menino tivesse uma namorada e mentisse que não, aplicar-lhe-ia um açoite como nenhum outro pirralho já recebera neste mundo. Nada lhe daria tanto prazer. Menina, eu achei isso assim, de uma coisa... quase um... Eu achei uma coisa, achei uma questão aí do autoritarismo, né? Da religiosidade, de você, tipo, se você quiser virtuar uma criança, um menino, para o caminho do celibatário, né?
Sim. E também eu vejo até uma questão, sinceramente, de sexualidade, tipo, do menino realmente não ter, ele não poder nem pensar em uma garota ou falar em garota, que o cara sente desejo em chicoteá-lo, entendeu? E ainda Aham. diz assim, nada lhe daria tanto prazer. Esse prazer, eu acho que está misturado a essa coisa da autoridade, da sexualidade, e ainda vou mais além, ao sadismo também, Eu ia dizer isso. que é muito mais profundo, né? É aquela coisa da luxúria, do sadismo, que vai além do sexo, que você sente prazer em sentir a dor do outro e em submeter o outro aos seus castigos, aos seus mandos, né? Sim. Cara, isso é muito forte. Isso aí no parágrafo, esse lance todinho. Bem, foi o que eu vi, né? Assim, Sim, sim. Inclusive, colocando aqui. e inclusive tem tudo a ver com aquilo que eu tava dizendo, que no final ele pega essa coisa meio assim, meio, né, meio esquisita do conto anterior. Que no conto anterior Sim, era no início. E esse aqui é no pois final. é. No final, ele traz a surpresa para o final. Foi o que eu pensei também, essa parte de uma coisa meio sádica, né? É, Tipo, eu talvez, senti. talvez é como se o padre, aqui não, aqui eu não me lembro se ele fala que aqui é um padre, né? É só um cara velho. Mas realmente dá ideia, sabe, Jorge? Realmente Dá dá ideia de isso. que é o Por isso que eu padre. pensei, não só no mesmo menino, É. como no mesmo cara. Sim, No mesmo exatamente, cara. mesmo cara. No mesmo É, padre. verdade. Por isso que você vê, se a gente não volta e olha direitinho, a impressão que dá, a gente vai automaticamente dizer que esse cara é um padre. Por que, que a gente. Ele não fala, ele só fala que ele é um cara velho. Mas o nosso impulso é interpretar que esse cara é um padre. Isso total influência do conto anterior. Então, tipo, eu lembro que o Récita Privada fala-se que não é de autoria do Joyce a ordem dos poemas. A ordem dos poemas. Tipo, um, dois, qual era a ordem que eles tomaram. Mas aqui eu acho que isso já tem uma relevância disso. Claro que a gente só está no segundo conto, mas talvez isso tenha uma relevância muito maior do que no livro anterior. Porque se esses contos não fossem um depois do outro, não teria esse mesmo impacto. De você ter tipo assim, não, e o padre, Cara, ele não fala que o cara é padre, mas a gente já engata automaticamente como se fosse. Porque, tipo, tá muito assim na cara, né? É como se fosse é como se ele tivesse transferindo uma frustração dele pro menino, sabe? É tipo assim, já Sim. que eu não consegui, você também não vai conseguir também não. O Não que é tem tudo a isso. ver com o conto anterior, né? Tem. E é isso, mas é exatamente o contexto, como ele coloca a sequência das falas, que dá a entender que é o padre e talvez o mesmo cara. Aham. Mais uma do jogo de interpretações que ele coloca o leitor à vontade, né? Para deixar o leitor à Sim, vontade. totalmente. Pensar que sim ou não. É. Eu estava aqui relendo só a passagem que ele mesmo fala sobre gostar de ficar olhando as meninas, para o cabelo, para as Sim, mãos. bizarro isso. Essa é muito essa perspectiva também de ele ter a impressão primeiro de que esse homem seria um liberal de alguma forma e logo em seguida ele apresenta o contrário, né? E aí ele fica, o menino começa também que ele vai ser violentado ali, né? Que ele vai ser chicoteado. E é bem interessante também essa hipocrisia, né? De o eu falar muito livremente e até assim com um tom erótico, né? Aham. Do feminino e ao mesmo tempo de alguma forma proibir a criança, né? Então a criança é vedada essa área, mas a ele que é um homem adulto é totalmente ele se permite, né? Sim. Esse excesso de ficar olhando as meninas e enfim declarando que olha. E é uma atmosfera muito estranha porque o jeito que ele descreve é como se esse homem dissesse isso muitas vezes. Então é quase como se fosse algo mecânico para ele, né? Sim. Então eu fico imaginando com quem ele falava isso na Irlanda. Né? É verdade. E tipo, o comentário que eu coloquei aqui no canto da página foi creepy. Porque tipo, isso é bizarro, cara, o que ele fala. Ele ia gostar disso, ele falou. Ele ia gostar disso, ele falou. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Tipo, tem um quê aí de sadismo mesmo. E tipo assim, são 3 linhas do conto só.
e já entrega isso. Isso reaparece, deixa me ver exatamente aonde. Isso reaparece na página anterior, em dois momentos nas páginas anteriores. Que ele fala assim, que essa parte que você falou da menina, que a coisa que ele mais gostava, ele disse, era olhar para uma menina novinha, aquelas mãozinhas brancas e aquele cabelo macio. Que negócio mais esquisito, sabe? Bizarro, meio nojento, sabe assim, meio... E tipo, lembrando que esse cara tá conversando com dois meninos no meio de um descampado que não tem nada nem ninguém. Por isso que ele fica com medo. Um menino claramente chama mais atenção do que o outro para ele, que o menino sai correndo e vai correndo atrás de um gato, ou seja, ele nem se ligou no nuance da coisa, da situação, do perigo. E o outro não, o outro já sacou o que é que tá acontecendo, e no entanto o cara tá lá se divertindo, tipo, manipulando a situação. Ele tem um momento que ele fala aqui, disse que, na outra página, disse que quando os meninos eram daquele jeito, deviam mais era apanhar, e de chicote, que é um pouquinho antes desse trecho que a Mary falou. Quando o menino era grosseiro e rebelde, a única coisa que podia ajudar era uma bela de uma surra de chicote. Tapa na mão ou tabefe no ouvido não servia. Ele precisava era de uma bela de uma surra de chicote bem ardida. Bizarro, cara, bizarro. Muito esquisito. Jorge, talvez esse primeiro trecho da conversa seja justamente ele tentando incentivar os meninos a declararem alguma coisa comprometedora e justificar, talvez, a violência. Né? Sim, pode crer. Verdade. E aí, continuando, Jorge, esse menino que permanece, né, com exceção do outro que sai correndo atrás do gato, ele se sente ameaçado, tipo, ele vê a figura de um cara adulto que facilmente pode dominá-lo de alguma maneira, né, ou pode dominá-lo na mente, ou fisicamente também, né, e aí no parágrafo seguinte, aquele comentário que eu teci, ele diz assim, esperei que o monólogo terminasse e levantei-me rapidamente, ou seja, o menino já está ali no sinal de alerta ligado, né? Sim, sim. Para disfarçar minha agitação, demorei um instante fingindo amarrar os sapatos. Aí o menino já estava usando o estratagema já para tentar fugir da situação. Depois, dizendo que precisava ir embora, olha a psicologia que o menino usa. Despedi-me. Subi a encosta devagar, mas meu coração disparava de medo que ele me agarrasse os tornozelos. Sim, Olha sim. aí. Quer dizer, o que é que estava... Né, qual era a expressão facial desse cara, a expressão corporal que ele mandava para o menino ter medo que ele o agarrasse pelos tornozelos? Meu amigo, e não é isso que eu pensei exatamente isso. Tipo, o que é que esse menino não estava vendo no rosto desse cara para ter especificamente esse tipo de medo? Que tipo assim, que bizarro, cara. E outra coisa, além dessa questão, que também pega muito dessa percepção dos meninos de ser tipo, de um ser mais assim, ter uma sensibilidade mais aguçada, e o outro ser mais, como ele fala, mais bruto, mais assim, como ele diz, mais grosseiro. Esse menino que era o Mahoney, ele nem se ligou no que tá acontecendo, mas o outro sacou. E tipo assim, antes disso, um pouquinho antes desse trecho que ele falou e do que eu falei também, tem um momento que pra mim ficou muito assim obscuro, que eu não entendi. Eu queria até que Meire dissesse como tá na sua tradução, que é outra tradução, que é tipo assim, que eles estão conversando, o cara se levanta, ele se afasta e ele faz alguma coisa que ele não diz, o narrador não diz o que é, mas que os meninos ficam assim, tipo, que porra é essa que esse cara tá fazendo? Aqui na narração ele fala, ficamos quietos quando ele saiu. Depois de um silêncio de alguns minutos, eu ouvi o Mahoney exclamar, caramba, olha o que ele tá fazendo. Como eu nem respondi, nem ergui os olhos, porque ele estava morrendo de medo, Mahoney exclamou de novo, caramba, ele é um velhusco desviado. Aí o menino fala, o narrador, se ele perguntar o nosso nome, eu disse, você fica sendo Murphy e eu fico sendo Smith.
Não nos dissemos mais nada. Eu ainda estava ponderando se ia embora ou não quando o homem voltou e sentou ao nosso lado. Ele mal tinha sentado quando Marrone, vendo o gato que ele tinha escapado, levantou de um salto e correu atrás dele pelo campo. O homem e eu ficamos vendo a corrida. Quer dizer, o que acontece? Para um deles, essa situação foi só, tipo, engraçada. Talvez engraçada, talvez estranha, esquisita, mas não perigosa. E pro outro não, pro outro foi algo da ordem do perigo mesmo. Se você quiser que eu leia essa parte aqui para você perceber como é que está na minha tradução. Veja aí, por favor. Ele diz: depois de longo tempo, seu monólogo cessou. Levantou-se devagar, dizendo que precisava nos deixar por alguns minutos. Sem mover a cabeça, eu ouvi afastar-se para uma das margens do campo. Ficamos em silêncio depois que ele se foi. Passados alguns minutos, ouvi Marrone gritar: Ei, vejam o que ele está fazendo! Como eu não respondesse, nem erguesse os olhos, Marrone exclamou: Velho safado! Se perguntar nossos nomes, sugeri: Você será Murphy e eu Smith. Não dissemos mais nada. Estava decidindo se iria ou não embora, quando o homem retornou e sentou-se novamente ao nosso lado. Mal o havia feito e Marrone, divisando o gato que ele havia escapado, deu um salto e reiniciou a perseguição. O gato fugiu mais uma vez e Marrone começou a tirar pedras no muro em que ele subira. Desistindo do ataque, ficou a caminhar à toa no fundo do campo. Bem parecido, né? É. E aqui ele fala velhusco desviado, aí ele fala velho safado, né? Tipo, Safado, é. com certeza foi alguma coisa de ordem sexual, assim, sabe? Sem dúvida. Eu imaginei que ele pelo tempo, que ele volta muito rápido, que ele foi fazer xixi. Eu imaginei isso também. Eu imaginei isso também. Ou eu imaginei ou que ele tivesse ido fazer xixi ou que ele tivesse, tipo, assim, mostrando, tirando a roupa e mostrando pros meninos de graça. Só pra tipo, ser bizarro mesmo. Só pra ser. Na verdade, isso é a primeira coisa que eu pensei. Foi a primeira coisa que eu pensei, essa possibilidade. O que é uma espécie de tipo assim, como se ele estivesse assediando, né, os meninos. E tipo, cara, isso é muito, muito problemático, assim. Porque ele não fala. Ele não fala se foi isso que ele fez. O cara podia ter feito uma coisa assim, estranha, mas não criminosa, por exemplo. Mas a gente interpreta que é algo desse tipo, é algo sinistro nesse nível. E tem todo sentido para ser, porque um menino olha e fala: Ah, Pia, o que o velho tá fazendo? Olha. Ah, que o velho tá. E o outro não, o outro olha e gela. Tipo, ele gela completamente. E se a gente traça um paralelo com o conto anterior, isso é viagem, isso é interpretação da gente. Mas assim, se a gente traça um paralelo com o conto anterior, fica meio. As coisas encaixam direitinho, sabe? Tipo, de ser o mesmo padre. Talvez não de ser o mesmo menino, mas de ser o mesmo padre. Porque aquela relação de amizade não existe, né? Mas talvez da ideia da problematização da relação do padre com o menino faça sentido aqui, né? Porque tipo, velho safado, olha o que ele tá fazendo. Isso chegou em um dos meninos de uma forma e chegou no outro de outra forma. Isso só chegou no outro de outra forma porque ele tem um background diferente em relação a isso. E isso são sutilezas que tipo, dá um clima esquisitíssimo para essa história. Não, Muito assim, esquisito. os dois meninos, eles realmente, as duas personagens são completamente diferentes. Os meninos, eles agem de maneira diferente, conforme também veem a situação de maneira diferente, né? Uhum. A sensibilidade de um para o outro, assim, é muito dispar, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção em relação a essa questão dos nomes que eles falam aqui, né? Se perguntar nossos nomes, sugeri, você será Murphy e eu Smith. Isso, para mim, logo quer dizer o quê? Quer dizer assim, não vamos falar os nossos nomes verdadeiros, por quê? Porque é possível que eles tenham medo de perseguição, ou que tenham medo que, de repente, esse cara chegue lá na comunidade onde eles moram, no bairro, uma coisa assim, e fale
em algum momento que esteve com esses meninos, Sim. e assim, o que eles passaram diante dessa situação de horror, chamando ele de velho safado, deve ter sido uma coisa tão séria para eles, que seria muito vergonhoso para os meninos esse cara dizer em público que esteve com eles, entende? Então, assim, Aham. para mim, seria uma vergonha tão grande para eles que as pessoas soubessem disso, né? Que Sim, eles sim. queriam se camuflar usando nomes falsos, para você ter ideia do quanto a coisa foi horrenda, de como os meninos sentiram isso de uma maneira ruim, Sim. né? É tipo, é algo tão moralmente assim reprovável que não é nem pra associar com Sim, eles. Tipo assim, exatamente. não quero E ligação olhe, nenhuma com isso. pois é, e olhe que é uma criança pensando isso. A criança ela tem esse sentido de moral, né? Sim. Daí a gente faz a ponte de novo com o primeiro conto às irmãs, ok, são crianças, mas a mentalidade não é exatamente de uma criança. Tem coisas, essa questão da moral. Será que uma criança ela saca tanto de moral assim, né? Aham. É Para ter essa interessante mesmo. atitude? O É, que, o que é interessante porque isso não é dado de forma aleatória no conto. Porque se fosse, os dois teriam percebido, né? Mas só um percebeu. é. Só um dos dois percebeu essa problemática moral aí do cara. Porque o outro não viu perigo nenhum na situação. Já o outro ficou com medo dele agarrar ele pelos tornozelos. Olha que coisa mais assustadora, né? Tipo, você ser agarrado pelos tornozelos é muito bizarro. No mínimo bizarro. Ei, Jorge, eu não sei assim, mas eu fiz um link agora com aquele mito de Aquiles, do calcanhar de Aquiles, Sim, né? sim, sim. Ah, não, desculpa aí, eu viajei, calcanhar e tornozelo, nada a ver. Não é a mesma Mas coisa, é não. como, Né? O é, tornozelo é a continuação do. pois é exatamente isso que eu pensei. É como se agarrar ali pelo tornozelo fosse agarrar justamente pelo ponto fraco, entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim, faz sentido. É, aí você traz de novo a questão do menino que pensa como um adulto. Uhum. Que sabe já que tem um ponto fraco e que a pessoa agarrando justamente naquilo ali, ele Sim, poderia talvez não conseguir sair da situação, entende? sim, sim. Sim, verdade. Eu acho estranho porque. E, inclusive, você falou, ah, eu tô viajando. Eu tive uma viajada dessa também. Que é. Não sei se vocês já leram. Vocês já leram A Morte em Veneza. Já leram esse livro? Do Não, ainda Thomas não. Mann, que é mais ou menos da mesma época aqui. E tipo, esse cara, o A Morte em Veneza, tem diversos episódios. É um texto curtinho, mas ele é super, super denso, carregadíssimo, assim. E ele tem diversos episódios em que aparecem essas pessoas meio estranhas, assim, sabe? E todas elas têm alguma associação com Morte em Veneza, né? E aí, por exemplo, ele tá andando lá, ele tá no. É logo no início. E aí ele olha assim, aí tem um cemitério, ele tá de frente pro cemitério. Esse conto, inclusive, ele pode ser lido meio como uma narrativa de terror até. Ele tá. E aí ele olha. O que foi? Quer alguma coisa? Aí ele olha e tem um cara lá em pé, assim, sentado. Em pé. E tipo, ele não faz nada. Não quer dizer nada. É só um cara, mas assim, do jeito que ele descreve, ele diz que o cara tem um rosto meio assim, meio magro, meio cadavérico, assim, é muito sinistro. E eu fiquei pensando, será que é meio que a interpretação mais superficial seria de que aquele cara é meio que a morte, né? E tem outro que é um cara na gôndola. Um cara na gôndola. É, tipo, tem um momento que ele tá fazendo tá sendo transportado numa gôndola e ele fala assim, você tá indo pelo caminho errado. Aí o cara fala, não, não, o caminho é esse. Aí ele diz, não, o caminho não é esse, eles ficam teimando. Aí ele diz assim, eu não vou lhe pagar. Aí o cara que tá levando a gôndola fala, o senhor vai pagar. Tipo, tipo assim, é um negócio tão simples, mas bizarro. Porque quando você coloca no título A Morte em Veneza, um cara numa gôndola, um negócio meio assim, meio Caronte, né? Uma coisa meio. E aí eu fiquei pensando assim, será que esse cara não é uma coisa meio assim, meio
meio bizarra nesse nível, assim, meio sinistra, como se fosse uma coisa meio uma aparição ali, alguma coisa, sei lá. Essa foi a viagem, acho que o mais fora da curva que eu viajei foi nisso. Porque eu fiquei pensando, cara, ele é meio assim, meio do nada, né? Ele aparece no campo assim, descampado do nada. É uma ameaça para esses meninos, totalmente uma ameaça. E ele poderia muito bem ser alguém ali que viesse, tipo, buscar aquele menino, sabe? Pegar pelos tornozelos. Eu achei isso deixou a história mais bizarra ainda pra mim. Eu, na minha leitura do conto, eu tive duas quebras de expectativa. A primeira foi justamente quando esse homem chega, porque assim, o primeiro momento assim de leitura, quando eu vi que ele estava chegando, eu imaginava que fosse o padre, que o outro menino tivesse denunciado, enfim, Sim, delatado que os sim. dois é, fugiram da escola e o padre estava indo atrás deles, inclusive porque ele é descrito como com a vara, né, nas mãos. Aí eu não sei se essa vara, de repente, é para locomoção ou se é uma vara que ele usa para outros fins, né? E aí a segunda quebra de expectativa foi no final do conto, porque com esse discurso eu imaginava que a violência fosse se concretizar de alguma forma ou ele fosse realmente tentar alguma coisa. Ele não, pelo menos até onde o conto termina, ele não tenta nada, né? Assim, Aham. fisicamente falando. Então, eu tive esses dois momentos em que eu achei que ia acontecer, porque o conto ele também traz muitas essas áreas assim obscuras mesmo, né? Em que nada fica muito esclarecido em relação aos fatos que estão se desenrolando. E eu achei interessante, justamente porque é um mecanismo me parece muito dele, né? Do Joyce, ele cria ali um cenário e você espera que aconteça X, mas não é X que vai se realizar É, efetivamente. é verdade. Isso já se mostra uma espécie de recorrência, né? Tanto até nos poemas, inclusive, se a gente levar em conta o livro anterior. Eu gosto dessa coisa de quebra de expectativa, porque, como eu falei, o conto fica muito bem dividido em dois momentos. Um momento para bizarrice e um momento mais assim, leve, mais leve mesmo. Esse momento fica claramente marcado pela chegada desse cara, desse homem misterioso. E tipo, por exemplo, se a gente leva em conta a primeira metade do conto, a primeira metade do conto ela é totalmente diferente disso, totalmente diferente. Ela tem uma pegada mais assim, mais, como a gente vinha dizendo, mais jovem, mais aventura até meio dando ecoando essa leitura que eles tinham, né, do faroeste, do velho oeste, das aventuras, até das brincadeiras que eles faziam, né? Que o menino, quando eles ficam a sós, eles estão meio que, é, sabe? Tipo assim, é como se eles tivessem, é quase como se fosse um rito de passagem, assim, sabe? De amadurecimento, de tipo de um momento. Isso é muito, eu acho muito bonito. De você ter um momento em que esse menino ele decidiu fazer uma. Foi ele quem organizou essa. Ele fala essa cabulação, né? E por aqui a gente fala gasear a aula, né? E tipo. Ele foi ele que organizou isso. Isso é muito assim, muito parecido com algo que estaria no Steven Dedalus, sabe? Isso a gente vai ver quando estiver lendo o retrato do artista. É outro conto que eu quero voltar para ele, do mesmo jeito do anterior. É isso, é essa atmosfera. Isso fica claro em vários momentos. Ó. Antes de começar essa coisa esquisita e bizarra e sei lá, desse cara estranho, o conto tem toda essa questão de tipo. É como se esse menino ele tivesse ali. Sim, já é o Google aqui avisando pra gente que a chamada tá chegando faltando 10 minutos. Sim, mas aí se encerrar a gente faz do mesmo jeito, certo? Antes da gente finalizar. Então, eu achei muito bonito isso porque é como se, tipo assim, um dia de cabulação. Aí ele organiza aquilo. Tem um menino que vai, que não é exatamente o melhor amigo dele, mas que era um menino que no final a gente descobre que ele nem gostava.
e que acaba sendo muito. É como se fosse um protetor para ele ali no final. É como se fosse aquela situação horrível de perigo. O menino ele meio que dá um apoio ali, dá uma segurança a mais. E aí tem alguns momentos que ele diz assim, deixa me ver, lá na página, nessa edição aqui, é logo no início, Meire. Aqui é 1, 2, 3 páginas. Então é mais ou menos, ele diz assim, essa bronca durante as sóbrias horas escolares fez muito da glória do Velho Oeste empalidecer para mim. E o rosto confuso e inchado do Léo Dillon despertou uma das minhas consciências. Ele está amadurecendo, né? Mas quando a influência disciplinadora da escola se fazia distante, eu começava uma vez mais a buscar sensações violentas. A fuga que somente essas crônicas da desordem pareciam me oferecer. A caricatura de guerra nas tardes acabou me parecendo tão tediosa quanto a rotina da escola de manhã, porque eu queria que me acontecesse aventuras de verdade. Mas aventuras de verdade, eu refletia, não acontecem com quem fica em casa. Você tem que ir atrás delas. É tipo assim, é como se fosse um chamado para o amadurecimento. É tipo, olha, isso aqui não tem mais graça ficar lendo essas revistinhas escondidas dos padres, imaginando aventuras, quando eu poderia muito bem ir para a rua mesmo, viver uma aventura. Isso, meio que, em retrospecto, isso alivia um pouco a tensão, bizarrice da segunda parte do conto, porque isso é uma aventura, ele participou dessa aventura, ele viveu, ele amadureceu, ele viu o perigo, mas não anula. Então, tipo assim, ainda continua sendo uma coisa bizarra demais para um menino dessa idade. Aí a gente tem essa ideia de rota de fuga, né? E aí eu gosto porque outra característica da literatura do Joyce é essa noção de geografia muito clara da cidade. Então eu não fiz isso, mas acho que dá para fazer, que é pesquisar esses locais que ele fala, que são locais mesmo assim, North Strand Road, Pigeon House, Worth Road. No caso do Pigeon House, nem tanto que é um local muito específico, mas esses outros que são estradas, eu acho que dá para encontrar assim, os locais mesmo, assim, os locais de onde esses meninos estavam falando. Isso é muito interessante, assim, é muito legal. Outra coisa que eu achei muito bonitinho é quando eles planejam tudo, aí no final o menino fala, até amanhã, marujos. Eu achei isso muito legal. É tipo, chamado para aventura, assim. Vamos gazear a aula e ir até a fábrica só para ir. Não tem nada de... Você falando desse assim, é todo um trajeto que ele nos proporciona pela cidade de Dublin, né? Sim. É interessante ele mesclar essa coisa de trazer o verossímil ao real, né? Porque você está falando de uma história, né? Um conto, Sim. Um devaneio da mente, mas que esse devaneio ele acontece em lugares que hoje você vai lá e você encontra tudo. Você encontra pontos, você encontra de repente um córrego, uma rua tal, de nome tal. Está tudo ali na real, né? No conto. Total. O conto que é uma coisa fantasiosa, mas que acontece em lugares reais. É fantástico isso. Fantástico. Pode crer. O que deixa a aventura muito mais assim, concreta, né? A gente sabe onde eles estão. A gente sabe esse conto, pra mim, no final, eu li e depois li e, novamente, eu passei por cima assim das anotações e tudo. Ele me parece muito uma espécie de rito de passagem mesmo, de amadurecimento, assim, de... Tipo, esse menino, depois de ter vivido isso, nunca mais vai ler essas coisas do mesmo jeito. Porque nunca mais vai experimentar as aventuras que ele imaginava na escola do mesmo jeito. Porque ele já viveu uma aventura. Isso foi uma aventura para ele. Tudo tem direito. Tipo, o menino não foi, teve uma expectativa que não foi cumprida, eles ficaram cansados, eles se viram o perigo ali de perto, né? É muito massa mesmo. Jorge, e aí eu acho interessante como, de alguma forma, sempre tem essa temática da sexualidade meio que sob a superfície, né, tanto desse conto como do anterior. Então, de alguma forma, buscando essa aventura, que seria uma aventura até idílica, né, uma coisa meio
fantasiosa, eles acabam se deparando de novo com esse cerceamento da liberdade e também da sexualidade, né? Sim, sim. Mesmo como crianças, eles encontram essa figura que de alguma forma representa aquilo que o padre já representa para eles, né? Só que agora com esse outro teor violento que diz respeito ao espaço, né? E diz respeito ali à situação em que eles estão, que é outro contexto em que eles não são vistos como meninos ricos, eles não são vistos como meninos de classe alta, e eles estão ali num lugar em que, enfim, tudo pode acontecer com eles, né? Mas eu acho muito forte isso, essa ideia de um cerceamento mesmo da liberdade sexual desde muito cedo. Então, de alguma forma, ele vive a aventura, mas me faz questionar o que aconteceu com ele, se ele volta a procurar essa aventura da mesma forma, sabe? Se ele vai com a mesma Exato. disposição. Massa, é verdade. É verdade. É tipo, é uma temática como se fosse assim por cima, né? Tipo, ela tá ali em todos os momentos, por mais que não seja, não, por mais que não esteja na superfície em todos os momentos, mas ela tá ali em todo canto. Um outro ponto que eu achei muito massa, além dessa questão do, primeiro, a diferença de personalidade entre os meninos. Isso é muito legal de se ver, é como se, acho que a Gabriela falou, muito humano assim, você ter um menino que é mais assim, mais estudioso e o outro que é mais bruto, que é mais aventureiro, e as expectativas para cada um desses estereótipos são quebradas o tempo inteiro, porque Joe Dillon, que era o loucão, o aventureiro, o bruto, foi o que foi ser padre. E esse menino, considerando que ele pode ser Stephen Dedalus, não foi, né? Então, tipo, essa quebra de expectativa para cada um dos estereótipos é muito interessante. Essas dinâmicas de preconceito social, cultural, religioso também é muito interessante, porque tem um momento que eles estão na rua, né? E aí passam uns meninos, Ragged School, que provavelmente são ragged até das roupas mesmo, né? Eles perceberem que são crianças de uma classe social inferior, se a gente considerar esse tipo de hierarquia. E aí é interessante porque o próprio Joyce viveu esses dois momentos. Isso aparece no retrato, mais uma vez, de você ser o menino rico lá do Belvedere School, que é o católico, ou seja, ele é socialmente, religiosamente, moralmente superior a todo mundo. E daí o pai dele dá uma virada de situação, ele não tem mais dinheiro para bancar essa escola, ele vai para uma escola mais assim, barata, e aí ele vê as duas realidades. E aqui você tem as duas realidades. O National School, mas o Ragged School não, é mais pobre do que o National School, mas em compensação o National School é mais pobre do que o Belvedere, e assim sucessivamente. E, no entanto, apesar dessas diferenças sociais e até financeiras, culturais, religiosas serem tão marcadas, elas na prática são muito sutis. Porque você vê que o menino ficou acusando ele seus crentes, né? E tipo, ele, não, a gente não é não. A gente não é crente, não, a gente é de outra escola. Não é isso aí que você tá querendo ser preconceituoso com a gente, mas não é por aí não, é em outro. Sabe, é tipo assim, eles se confundem. Porque são coisas tão sutis, são coisas tão assim, o que está em um local poderia muito bem transitar para o outro e ninguém não iria nem perceber. Pessoal, a chamada já está quase encerrando. Se cortar, eu volto só para a gente finalizar sem pressa, beleza? Beleza, Jorge. Aí, essa nuance de diferença social é muito interessante. Eu achei muito massa mesmo. Isso vai, inclusive, na parte. Finalizou.
Ok, voltando. Tá me escutando direitinho ou Oi. tá com aquela voz estranha? Não, tá robótica hoje não, tá tudo ok. Beleza. Sim, como eu tava dizendo, deixa eu só aumentar aqui o som pra mim. Como eu tava dizendo, essa diferença, esse nuance, essa meio que hierarquia cultural, social, ela pega até na linguagem. Porque você vê que o menino, o Mahoney, que é um nome muito irlandês, ele tem muitas gírias. Eu achei isso muito engraçado. Ele fala, ele tinha umas gírias. Cadê? Deixa eu ver aqui. Perguntei por que ele tinha trazido o bodoque. E ele me disse só de farra, por causa dos passarinhos. Marrone usava bastante gírias. Chamava o padre Butler de bico de Bunsen. Aí essas gírias vão aparecendo, né? Tipo, anda, eu sabia que o balofo ia cascar fora. Tipo, quem fala assim, tipo, é totalmente para marcar que esse menino tá em um local diferente, até do ponto de vista da linguagem. Que, tipo, em se tratando de Joyce, é uma coisa que a gente se espera, no mínimo. No mínimo, algo que ele vai fazer é marcar isso na linguagem. E já tá aqui. E isso vai se expandir, assim, muito mais pra frente. Então, isso é muito massa. O balofo ia cascar fora. Você vê que esse menino, assim, a gente pega a personalidade dele só por duas palavrinhas que ele fala. Né? Aquele menino que dá trabalho na escola, sabe? E o narrador é o bonzinho, o estudiosozinho, sabe? Então essa dinâmica é muito interessante. E o que explica o desprezo? Porque você tem desprezo por alguém que você considera inferior a você de alguma Exato. forma. Então você tem um menino que é inteligente e o outro que é menos inteligente de alguma forma. Uhum. E no final das contas, até essas expectativas são quebradas, porque é ele quem meio que salva o dia, né? Ele que é o heróizão no final. Tem esse trecho aqui que eu achei muito bonito também, que ele é na mesma página do Balofo ia cascar fora. Sim, depois ele diz assim: é melhor pra gente uma pila e 6 em vez de uma pila. É tipo um jeito de falar assim, bem. Aí antes disso tem uma parte que eu achei muito bonita, que é um pouquinho depois dessa Até Amanhã, Marujos. Que ele diz assim: era uma manhã agradável da primeira semana de junho. Fiquei sentado na mureta da ponte admirando meus frágeis sapatos de lona, que tinha cuidadosamente branqueado com barro na noite anterior, e vendo os cavalos mansos puxarem um bonde inteiro de trabalhadores morro acima. Todos os galhos das árvores altas que cercavam o mol estavam alegres com folhinhas verdes, e a luz do sol passava oblíqua por entre elas para cair na água. O granito da ponte começava a esquentar, e eu comecei a dar tapinhas na pedra ao compasso de uma melodia que tinha na cabeça. Estava muito contente. Eu achei essa passagem muito bonita, assim, porque aqui ele ainda é criancinha, né? Aqui ele ainda é menininho. Como ele diz, as folhinhas verdes estavam alegres. Mas aqui é justamente antes da aventura começar, é justamente antes dele amadurecer nessa aventura, é justamente antes dele passar pelo drama que passou e o perigo que passou também, né? É muito legal, é muito assim. É totalmente diferente da segunda parte. E eu acho que. Acho não, com certeza é de propósito para que a segunda parte cause no menino uma impressão de. Tipo assim. Acelerar o amadurecimento dele só com um evento, né? Outra parte que eu também queria chamar a atenção para essa temática do amadurecimento é tipo 2 páginas à frente. Nessa edição da companhia, na página 29. Ele diz assim: Mahoney disse que ia ser supimpa, fugir para alto mar, num desses barcos enormes, e até eu, olhando os mastros altos, via ou imaginava a geografia que tinha me dado em doses contadas na escola tomar forma gradualmente diante dos meus olhos. Nossa escola e nossas casas pareciam se afastar dali, e a influência que exerciam sobre nós parecia sumir. Quer dizer, aqui ele já é diferente. Aqui ele já é diferente. Aqui ele já está uns 2 passos acima, assim, de termo de amadurecimento. Aqui já não são mais folhinhas verdes, né? Então, tipo,
essa temática da expansão da cabeça, das ideias, dos valores, da geografia, inclusive, é muito cara para a literatura do Joyce, sabe? Então, tipo, você vai ter isso em todo momento, na vida dele, inclusive. Porque, por exemplo, Ulisses, que foi o primeiro grande livro, assim, até em termos grande, que eu digo não de grande em termos de projeto, que levou muito tempo para ser escrito. Ele escreveu em tipo vários lugares, na Itália, e depois na Suíça, e depois na França, e correndo de um lado para o outro. Mas sempre tinha essa ideia de sair daquela geografia de Dublin e expandir aquilo para outros locais. Isso já está aqui, é tipo a mesma mentalidade do menino olhando. Então você vê o alto mar em relação ali ao cais, que é um local totalmente cosmopolita, cheio de multicultural, e esse cais em relação à escola, e a escola em relação à casa. Então, tipo, você vê que é um processo de expansão que só aumenta, que só toma proporções maiores. Isso tá aqui, tá lá no retrato, tá lá no Ulisses, tá na vida do Joyce, tá em todo canto. É uma temática muito cara mesmo. Deixa-me ver. E logo depois começa essa segunda parte, né? Esse segundo momento, que é o que a gente já vinha comentando, do cara, desse senhor esquisito, creepy, bizarro, meio sinistrão. E eu acho que essas foram as principais pontos que mais me chamaram a atenção. Vocês queriam comentar algum ponto além desses que chamou a atenção de vocês, que vocês gostaram, que a gente não falou ainda? Não, de minha parte, eu acho que era só assim também. Acho que você contemplou tudo que eu. Isso é uma parte realmente das coisas que eu percebi no conto. Vocês também dialogam aí. É isso. Acho que não também, Jorge. Só na página 29 eu achei interessante ele ficar buscando o marinheiro dos olhos verdes, né? Que diz que é uma possível menção ao Odisseu. Então eu entendo esse trecho como o menino ainda buscando, de alguma forma, a fantasia, né? E depois você tem esse episódio que já é essa realidade concreta, meio que o deixando completamente assustado, né? Perante ali o risco em que ele se colocou. Então é como se essa aventura ela deixasse de ter aquele teor, como você mesmo disse, infantil e os temas eles vão se endurecendo ao longo do conto. Sim, é verdade. Essa ideia dos olhos verdes, ela aparentemente é recorrente, né? Ela parece que vai voltar em outros momentos, pela nota, né, que ele fala aqui. Os olhos verdes serão um tema recorrente. Inclusive, só mais uma coisa, que essa ideia do menino perceber essas questões bem assim pontuais, tipo os olhos, a cor dos olhos. Ele fala sobre o cara, né? Sobre o velho, sobre o que a gente está chamando de padre. O homem, no entanto, se limitou a sorrir. Vi que ele tinha grandes falhas na boca entre os dentes amarelos. Tipo, isso é tipicamente algo que o menino do conto anterior faria, né? Que tipo, ele diz a mesma coisa, assim, ele repara nesse tipo de detalhe. E isso é muito bizarro também, né? Da parte do menino. Então é isso, pessoal. Eu gostei demais desse conto. Eu confesso que eu gostei mais do primeiro. Mas, no entanto, o que o primeiro tinha, esse aqui não tem. Mas esse tem coisas que o primeiro não tem. Que é essa questão que eu acho muito bonita da evolução, do amadurecimento, do ritual de passagem e tudo mais, da aventura. E que essa aventura calhou de ser uma aventura bizarra. Mas foi uma aventura, da qual ele saiu de boa, ele saiu tranquilo, e inclusive serviu para que ele avaliasse o amigo dele de outra forma. Tipo, eu sempre desprezei assim, esse menino, assim, isso daí eu vou andar com esse menino pra quê? Tipo, e aí acabou que o menino foi o heróizão, né? Eu achei esse, em relação ao outro, mais misterioso. O primeiro conto, ele traz mais personagens. Eu acho que, assim, o número de páginas é muito parecido, mas ele
é como se ele trouxesse maior riqueza de detalhes, portanto também maiores chances de interpretação, Sim. né, do primeiro conto. Já esse segundo, ele não traz tantos personagens, não traz tantos elementos de cena ou tantos detalhes, mas o mistério é maior. Eu É percebo um verdade. mistério maior nesse conto. É Então, verdade, bem observado. É como se ele não tivesse a mesma quantidade de camadas, né? Mas em compensação ele tem uma bizarrice assim a mais, um tom assim é, mais um grau a mais assim de a estranheza. aura, a atmosfera realmente é bem diferente nesse conto. Nessa questão realmente, de fato. Eu não lembro do próximo, de fato, não lembro. Eu li o Dublinenses inteiro já, mas faz muito tempo, então tá sendo assim meio que eu no máximo lembro de coisas. Não é como se eu tivesse revisitando, sabe, todos os contos, porque eu não lembro. De fato, são muitos contos, são 15 contos, né? Então eu não lembro de todos. Eu lembro de alguns, os mais, assim, os que eu reli, mas esse eu não lembrava. O próximo eu também não lembro, então é ótimo. Eu sei que Eveline, que é o seguinte, é um bem famosão, então talvez a gente já tenha visto ele em outro canto, já tenha lembrado dele, já tenha lido, talvez até ou visto de alguma forma. Então vamos fazer assim, a gente dá continuidade, certo? A leitura, o próximo é menor, inclusive, não é? Deixa eu ver aqui, Arábias. Só são 4 páginas, é menor. O Eveline ainda é menor. Eveline são só 3. São só 3. Contos curtíssimos, eu gosto, porque é rapidinho, mas normalmente eles têm uma carga bem assim, né? Bem poderosa. Então a gente segue no mesmo padrão, certo? Na próxima semana, mesmo jeito, segunda-feira novamente, mesmo horário, para a gente conversar sobre o Arábias. Beleza? Combinado? Perfeito. Combinadíssimo. Combinado, gente. Massa. Então a gente vai ficando por aqui. Gostei demais, mais uma vez. Obrigado pela participação, gente. E seguimos aí. Ainda tem um. Olha, eu tá começando a ganhar um chãozinho aqui, mas ainda tem tanta. Eu olhando assim, cara, tem coisa. Porque a gente leu 2 e são. Eu fui olhando assim, passando e vai, e não chega mais no que eu me lembro. E um atrás do outro são muitos contos, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Eu gosto assim. Beleza? Vamos fazer a fotinha, né? Clássica. Mary, tudo bem, não tem problema se não aparecer. A gente bota um livrinho assim na... Peraí, deixa eu colocar o livro, porque a pessoa com a cara toda amassada não rola, não. Deixa eu colocar aqui. Só um instantinho. Mas se não der, não tem problema não, viu? Aí a edição que eu li foi essa. Primeiro. Uhum. Aí. Pronto. Valeu, gente. Valeu. A gente vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente volta. E é isso aí. Pois tá ótimo. Boa noite e melhoras, Meire. Melhoras, Meire. Obrigada, querida. Obrigada, Gabriela. Valeu, Jorge. Próxima Foi semana massa, você vai estar zerada já. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Até mais. É.